Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Pode ser mais um. Porque aqui nós são 3. E você pode ser mais um. E é isso aí. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito louco, bem interessante aí. E qual que é o tema, cara? Cara, o tema do título... É o título, na verdade. Não é o tema, né? O título de hoje é Anti-Herói. Anti-herói. Anti-herói é um pouquinho contraditório, né? Porque se a gente for colocar só pela palavra, seria um vilão, né? Um vilão é um anti-herói? Será? Não, porque tem o herói e aquele que é o contrário do herói. O oposto do herói é o vilão. Ah, o termo anti-herói não soa assim tão natural. Soa diferente, né? Fala, esse é um herói, esse é um anti-herói. Mas peraí, é um anti-herói, então ele é um vilão? Não, porque existe o vilão, que é tem o protagonista e tem o antagonista. Sim. E o anti-herói não é um antagonista. Exato. Ele é um herói. Ele é um herói. Mas ele é um anti-herói. Tá vendo como é que é confuso, mano? É porque, mano, o herói, ele é aquele cara que defende valores, princípios. O Capitão América. Ele é o cara que, tipo, não mata ninguém, leva o bandido pra cadeia, entendeu? Pega o cara ali e faz carinho nele ali, deixa, vai lá, aqui é seu lugar. Acredita na bondade, no coração das pessoas lá fora. Tem essas características mais bondosas que tem carregado... Chega a ser ingênuo, né? Às vezes, né? Eu não sei se é ingênuo, porque realmente é bom ter pessoas que acreditam na mudança das pessoas, né? Sim. Hoje em dia, vários animes mesmo e filmes de cultura pop em geral que trabalham essa ideia também de você entender de que um vilão, ele pode se redimir. Entendi. Inclusive, muitos vilões se tornam anti-heróis. Vou dar um exemplo clássico. Diz. Arlequina. Arlequina? Ela é claramente uma vilã. Sim. Só que em um determinado momento... Sim. Ela tem algum momento de clareza ali de que o que ela tá fazendo não é tão motivador como fazer o bem. E ela passa a se tornar uma anti-herói, porque ela vai ter momentos em que ela vai fazer bondades ali, ela vai fazer coisas boas, ela vai ajudar, ela vai se juntar às vezes com alguns personagens ali e vai atuar junto. Outras vezes ela vai ter uma bomba ameaçando ela pra fazer as coisas boas também, como Esquadrão Suicida. Mas o fato é de que nesse processo ela vai começar a criar no coração dela aquela questão de... vontade de fazer algo bom. Porque imagina, mano, a Arlequina, coitada, né? Ela é uma menina toda complexada da cabeça. Tipo, ela foi basicamente ensinada pelo Coringa a ser quem ela é. Ela sofreu uma lavagem cerebral, né? E a gente sabe que o Coringa, ele é vilão. Ele é vilão, claro. Porém, a Arlequina, quando conheceu o Coringa, antes ela era, tipo, psicóloga. Ela era de boa. Entende? Ela era tranquila, ela tentava ajudar as pessoas a resolverem seus traumas. Sim. Só que ela conheceu um cara tão traumatizado, tão terrível, que fez ela ficar biruta da cabeça. Beleza. Eu não conheço muito 100% do universo dela, mas eu sei que nesse processo que ela vai começar a ajudar no Esquadrão Suicida, sim, ela vai começar a sentir uma recompensa por fazer o bem. Sabe, a gente viu um filme esses dias, que é o dos mauzões. Sim. Tá ligado? E aí a gente vê que tem uma coisa que acontece com o ser humano que faz ele abanar o rabinho. Sim. Que ele sente um negócio assim, nossa, é legal fazer o bem, né, cara? Que da hora. Então eles vão passar por esse negócio de sentir esse tipo de coisa, sabe? Sim. E pronto, tem um outro exemplo muito legal também de anti-herói que começa mostrando claramente que o cara é um vilão e essa animação é incrível. Sim. É um Megamente. Megamente, sim. Nossa, cara. E ele é um vilão. A motivação dele é ser vilão. Sim. E é muito da hora como o filme vai mostrando que no final não, ele não é um vilão. Ele é um anti-herói. É engraçado, né? como que as coisas são. Por exemplo, no exemplo que você deu do Megamente, é uma animação para criança. Sim. Né? É um filme, vamos dizer assim, besta. Uhum. Só que ele
ele é feito de uma forma a que você primeiro entenda que realmente ele é um vilão, Sim, que ele é do mal. Você Nossa, compra a ideia. O plano dele é fazer a próxima maldade. Caraca, Ele respira maldade. Sim, e tipo, a história vai correndo, né? As coisas vão acontecendo. O que era herói se mostra que ele não é tão herói assim. E o vilão tem uma infância sofrida, tem alguma história por trás que a gente não conhece, porque a história está sendo narrada convencendo a gente. Sim. E como a gente não conhece o ser humano por completo, começa a ter esse tipo de problema. Daí a gente começa a entender, nossa, e muitas vezes a gente até tá torcendo por eles. Sim, e ao decorrer do tempo vai mostrando que se parar pra pensar direitinho, ele nem é tão mal assim. Ele tem boa intenção, entendeu? Ele só usa uns métodos meio assim... Duvidosos. Ele pega uns caminhos assim meio estranhos pra poder chegar no mesmo objetivo. Exato. O Batman, por exemplo, ele é um herói, mas que ele sempre... ele tem uma coisa nele que... A opinião pública sobre o Batman é dividida, né? Tem as pessoas que gostam muito do Batman, que acham que ele é um cara fora da curva, porque diferente de um super-homem da vida, um Lanterna Verde, não é? Da Liga da Justiça, Flash... Eu tiro o meu chapéu pro Batman, cara. Ele consegue estar no meio de uns caras que tem poderes e ele tá no nível. Cara, ele fala, né, que o superpoder do Batman é o dinheiro. Sim. Que ele é só bilionário mesmo. Isso já é uma coisa do questão do anti-herói, de certa forma. Por quê? Porque um herói, ele não tá aí pra ganhar dinheiro. Sim. Ele não se importa se ele é rico, se ele é pobre. Ele tá lá pra salvar vidas. Pra fazer o bem e pronto. O Batman, ele já é o cara que fala assim, não, eu sou um cara que tem dinheiro. Sim. Beleza, eu vou usar meu dinheiro pra fazer o bem. Mas olha o nome que ele pega. Eu sou o Cavaleiro das Trevas. Sim. Ele não pega, sei lá, o Morcego Fantástico, entendeu? Nossa, seria muito horrível se fosse um Morcego Fantástico, né, mano? Sei lá, mano. Ele poderia pegar um nome mais legal, entende? Se fosse a ideia de passar... Ele poderia nem estar numa caverna. Ele poderia ser o super milionário. Sei lá, o Senhor Rico, entende? Que nome você daria pro Batman? Sei Se ele não fosse o Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas, né? Mas não, cara, é muito top. Porque... E, mano, ele é um cara que pensa... Por exemplo, você pega o vilão dele, que é o Lex Luthor. O cara também é bilionário, mano. Verdade. Só que a diferença entre os dois é como eles usam os superpoderes do dinheiro que eles têm. O Batman pegou toda a grana dele e investiu pra poder se tornar um herói. E o Lex Luthor investiu toda a grana dele pra poder fazer o mal. Pra ser o vilão que ele é. Os dois são basicamente semelhantes, mas opostos. Eu sei que em algum momento a sociedade ela parou de ficar gostando de ver aquela ideia do herói que faz tudo bonitinho, que entrega o bandido pra cadeia, que na hora que tem a chance de matar ele, fala, não vou te matar porque isso não é o que o herói fazia. E tal, e eles começaram a mostrar que existem também uns caras que quer sangue, que quer matar, que quer que a justiça seja feita ali na hora e tal. Mano, o exemplo clássico disso que você tá falando aí é o Justiceiro. Justiceiro, com certeza. O Justiceiro... O nome já diz. O cara é o Justiceiro, né? Não é à toa. E mano, o cara, ele é... sanguinário, mano. O cara quer sangue, quer ver os caras mortos mesmo e dá-lhe tiro e acabou e resolve o problema ali. E o doido é que ele tem uma enorme boa intenção. Porque os caras que ele pega são os caras do mal mesmo. É estuprador, é os caras da pesada, é criminoso, é traficante, é só os caras ruins. E ele pega os caras, em vez de prender e levar pra polícia e ser processado, e ser julgado e ser preso, não, ele já resolve o problema ali. Esse aqui não faz mal mais pra ninguém e acabou. Entende? E um outro que é parecido com ele é o Demolidor. Demolidor, cara. Demolidor, ele é um cara que, mano, bate pra caramba, mas ainda ele é um herói. Sim. Ele não mata. Tem um outro que eu acho bem legal, que tá em alta agora, até a gente falar dele, que ele é muito irreverente.
Ele tem uma característica de ser um cara ali muito fora da curva, no sentido, tipo assim, ele se considera herói, mas ele é claramente um anti-herói. É o Deadpool. Pô, Deadpool não preciso nem falar, mano. Você vai no dicionário e procura por anti-herói, tem uma foto dele lá. Exatamente. É o Deadpool. Ele é o cara que é herói que mano. Tipo, vai bater uma foto de todos os heróis ali, ele tira a foto mostrando o dedo do meio, por exemplo. Tipo, ele é muito doido, ele é irreverente demais. Mas ele quer fazer o bem. Sim. Ele tem boa intenção, ele quer salvar o mundo, ele quer ajudar as pessoas. Só que ele tem, assim, umas ideias muito loucas, entendeu? Um cara que eu acho muito interessante, que é cheio de camadas, assim, pra você explorar também, é o Billy Bruto do... Eu esqueci o nome agora, The Boys. The Boys é um universo totalmente ferrado. Herói é vilão e vilão é herói, é um negócio muito louco. Mas o Billy Bruto, ele é um anti-herói. Sim. Mas assim, ele é aquele cara que você fala assim, só um cara doido como ele pra poder dar jeito naquele universo. Porque ele é muito fora da curva, mano. Ele é doente da cabeça, mas você vê claramente que, inclusive, no momento que tá agora, mostra que ele tem até uma luta de personalidade com ele ali, por conta de traumas que ele teve e tal. Sim. Então, mano, é muito mostra as fraquezas dele, né? Que ele também é humano, ele também passa por essas crises. O fato é que ninguém fica doido, biruta, ou faz besteira, ou é diferente, age de maneira diferente, sem ter passado por alguma motivo, situação, né? Um evento, uma qualquer coisa traumática. Eu acho que não pode deixar de faltar aqui um exemplo do meio dos animes também. Porque nós temos pessoas que nos assistem, que conhecem, que gosta desse universo. Então a gente também trouxe aqui um exemplo que é o Itachi. É o Itachi, ele é um clássico anti-herói. E, mano, a narrativa todinha leva você a ficar com raiva dele, porque ele é muito bom vilão. Ele é. Ele é muito bom vilão, mas ele é um babaca. Ele é um babaca. Mas, pronto. Cara, eu olho pro Itachi e falo, mano, ele é da hora, velho. Ele é muito babaca. Pra mim, ele tem um jeito muito esquisito, ele é muito, não sei o que, eu não posso. Mas ele é perfeito pra ideia do que a gente tá trazendo, porque o Itachi, você olha pra ele e você já tem um julgamento na hora, a maneira como ele trata o irmão, a história toda do trauma do Sasuke, na hora que o irmão dele matou a aldeia toda pra poder salvar muito mais gente no futuro, e a gente não entende essa motivação. Então você olha ele e fala assim, caraca, quando você olha um cara desse, assim, mano, esse cara é um vilãozão. Ele é do mal. Ele tem que ser parado. Ele só não matou o irmão dele porque é do sangue, entendeu? Porque tem aquela, né, tipo, no mundo que a gente vive hoje, tem muita gente que, assim, é mal pra caramba, mas com a família, ninguém nem suspeita, né? Às vezes. Ninguém sabe o que a pessoa faz fora. Então é nesse nível, assim, e isso é muito louco, mano, é muito bem desenvolvido essa ideia. A história é muito bem contada, né, cara, a gente faz julgamentos das pessoas, essa que é a questão. Não, e as histórias, da forma como ela é contada, leva a gente a fazer esses pré-julgamentos, né, ter esse pré-conceito. Pré-conceito é um conceito, é uma ideia anterior. Sim. Porque você só entende o conceito quando você conhece. Exato. Agora, quando você faz esse tipo de julgamento antes de conhecer a história, é um pré-conceito. Que é uma ideia, um julgamento, uma visão que tu teve antes de conhecer. A história do Dom Flamingo também, do One Piece, ela é muito interessante porque ela conta a história de dois irmãos que passaram pela mesma situação. Sim. E, obviamente, ela vai te levando para a ideia de você entender que os dois viraram vilão. Sim. Mas no decorrer da história, você vai descobrir de que o irmão mais novo dele, ele tinha medo e agia da forma que agia por conta de que o Doflamingo, ele é o cara, mano, o Doflamingo é do mal. Aquele bicho é pura maldade mesmo. Mas o irmão dele agia daquela forma porque ele tinha um plano de ajudar de alguma forma as pessoas. E é muito triste a história também, porque ele meio que morre pra salvar um personagem que é o Lau. E, mano, o Lau ele é um típico anti-herói. Todos os piratas ali são meio que anti-heróis, né? Eles nem gostam de ser chamados de heróis. Mas mostra aí, tipo, esse julgamento que você faz. Esse cara é vilão. Quando chega, não, ele não é vilão, ele é do bem. E tem muito isso hoje, mano. A gente julga
muitas pessoas. A gente olha Antes para de conhecer a pessoas história toda. e a gente não fala esse é vilão, esse é herói, mas na nossa cabeça a gente meio que fala, esse cara presta, esse aqui não presta. E a gente tem muito isso. Sim, sim. Cara, e um outro personagem também que pelo menos eu cresci muito acompanhando, que eu gosto pra caramba, é o Wolverine, mano. Nossa, Wolverine. Wolverine pra mim é um clássico, Aliás, mano. É um Deadpool e Wolverine clássico. estão juntos no cinema agora. Vai sair agora, né? Deadpool e Wolverine. Cara, pra mim Wolverine é top. Wolverine tem uma história muito, muito da hora, muito sofrida, e Total. talvez seja por isso que ele tem o comportamento que ele tem, e seja considerado um anti-herói e não um herói clássico, porque o Wolverine, ele faz o bem, ajuda todo mundo, é professor do Instituto Xavier, ajuda os novos mutantes a lidarem com seus poderes, só que ele tem uns traumas muito ferrados, mano, devido às coisas que aconteceram com ele. A morte dos pais, a briga com o irmão, e ter sido transformado, né? Ter participado de um experimento científico que deu a ele os poderes que ele tem, né? Do Vibranium. Sim. E da cura e tudo mais que ele tem. É Adamantium, na verdade. Adamantium, né? Vibranium é do Capitão América. Eu confundindo as histórias. Adamantium. Então é isso. É parecido. Os nerds de plantão dirão que não. É quase a mesma coisa. E, cara, Wolverine, ele é um herói, mano. Pra mim, ele é um herói. Pronto, acabou. Ele só tem o jeitão dele. Mas as pessoas consideram ele Tiozão. como anti-herói porque ele muitas vezes é aquele lobo solitário, o cara que não pensa duas vezes antes de fatiar seus inimigos. Ele tem um instinto animal, né? Sanguinário. Ele vai pra cima e quer despedaçar todo mundo e pronto, acabou. Ele é assim como o Justiceiro. Ele quer fazer o bem, mas ele tem um método mais... A diferença é que o Justiceiro ele vive como um ser humano e o Wolverine viveu anos e anos e anos e anos já, né? Então ele... o Justiceiro tem uma vida. O Wolverine viveu, sei lá, 30. Ele não tem mais. Mas, cara, é nesse ponto que eu acho que é interessante a gente parar pra pensar. Que existe um julgamento, um preconceito que a gente faz. Sim. E, mano, é louco perceber de que isso não é só no universo dos quadrinhos, nas grandes narrativas, Sim. no universo dos filmes e cultura pop, e a gente Cara, pode colocar vários outros personagens. Eles colocam isso nas histórias porque é algo que faz parte da nossa realidade. Sim. De quem tá assistindo. Então, as pessoas se identificam com esse tipo de coisa porque acontece no dia a dia. É algo natural, entende? E a ideia de brincar com o julgamento, de você achar que aquela pessoa é um vilão, aquilo, e depois você você fala, vira não herói. Ou você olha pro personagem, é um herói, bonitinho e tal, todo certinho, todo politicamente correto. Os mauzões. O ratinho lá, desenho, mano. Muito da hora esse desenho. Fazendo caridade, os caramba, Sim. mas ele era o vilão no final das contas. A gente nunca sabe quem é o certo e quem é o errado na história. E eu acho que é justamente essa brincadeira mano, esse tipo de princípio, ele tá na Bíblia. Como assim? Velho, é só você abrir lá em Mateus, capítulo, se não me falha a memória, o 12? 13. 13, ok. Mateus 13. O verso 24. Tem uma parábola lá sendo contada. Mateus 13, 24. Isso. Dá uma lida nessa parábola e percebe aí como você vai, como é doido que tá esse princípio, essa ideia, esse conceito tá aí. Cara, olha. Então aqui diz assim, Mateus 13, versículo 24. Engraçado, cara, antes da gente ler aqui, Sim. É que não foi assim qualquer pessoa que disse, não é? Não é, a gente não tá tirando aqui uma parte de, sei lá, um comerciante ou alguém sem importância. Sim, sim. O texto que a gente vai ler é uma história que o próprio Jesus contou. O que é doido, né? Porque a gente percebe de que até Cristo entendia esse conceito de que não necessariamente quem eu penso que é bom, e eu penso que aquele cara é mau, na verdade ele é mau. Que a gente não tem capacidade de entender. Porque a gente não conhece a história inteira. A gente só consegue saber de alguém aquilo que ela mostra. É aquilo que a gente vê. É aquilo que a gente vê. E aí a gente faz os pré-julgamentos e até conhecer. E tem os pré-conceitos. Exato. E isso é engraçado que, cara, se isso acontecia... Não é algo de hoje, não é? Não. Porque se fosse algo moderno, Jesus não teria o que dizer sobre isso. É verdade. Entende?
E se fosse, por exemplo, é algo da cultura pop, foi Stan Lee que inventou. Uhum. Não foi Stan Lee que inventou essa narrativa do anti-herói. Isso já acontecia muito antes. É verdade. E é isso que a gente vai ver agora. Eu dei essa enrolada aqui, poder dar tempo de você abrir aí, se você estava procurando. Mateus, capítulo 13, versículo 24, diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Olha que doido, né? No podcast anterior a gente falou sobre essa questão do reino. Sim, De que ele, quando você entende o reino, você entende uma preciosidade, você Sim. entende algo interessante, algo que importante. é algo, você encontrou algo valioso. Isso. Agora a gente vai entender um pouquinho mais desse reino, porque as parábolas, elas falam do reino. Sim, é uma ilustração, né? Uma metáfora, uma forma didática que Jesus usava para poder passar a mensagem que ele queria passar para as pessoas de uma forma que elas entendessem. Sim. Então, no contexto deles, era um contexto agrícola, onde eram agricultores, pessoas que plantavam, que colhiam. Tinha lá pastores de ovelha, que ele também fala Porque depois. naquela época não tinha TV, não tinha rádio, as pessoas não viam nem quadrinho. Então, ele usou o contexto da época, ele usou o que as pessoas estavam acostumadas. O que as no seu pessoas dia a dia. conheciam, não é? Isso. Que seria fácil das pessoas entenderem. É da mesma forma que os produtores de conteúdo produzem os conteúdos voltados para o público e para a realidade do público que vai assistir. Exatamente. E é por isso que a gente se identifica com algum personagem, com alguma cena, fala, olha, isso aqui aconteceu comigo, ou já vi isso acontecendo em tal lugar. E isso cria conexão entre o público e quem tá falando, ou aquilo que você está assistindo. Sim. E continua dizendo assim, versículo 25. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Ó Senhor, não, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? E o Senhor responde: um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes, para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Olha que doido, mano. Essa parábola fala de que existia um campo. Sim. O próprio Jesus vai trazer a explicação ali. Eu acho que seria legal a gente pular já pra explicação pra eu entender que, tipo, não é eu que tô viajando aqui no que está sendo dito. Porque os discípulos vão chegar pra Jesus e vão falar: da hora, Senhor. História é top, mas que parada é essa aí? Traduz agora. É porque eu não sei. Você não tá sei viajando, se eu entendi muito não. bem o que você quis Você dizer. tava com sono, eu pisquei 1 hora, será? Sim, e aqui, então a explicação da parábola está aqui no versículo 36. Sim. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Mano, eu fico imaginando que os discípulos devem ter ficado, Deve ter ficado muito bugado, o né, dia mano? inteiro pensando. Caramba, joio, trigo, semeou e não arrancou, esperou para a colheita, separou primeiro o joio, depois o trigo. depois guardou o trigo. Acho que a primeira pergunta deles é: tá, quem era o campo? De que era o joio? Ele tá falando da gente? E quem semeou o joio? Quem é que vai ser arrancado de nós? Os discípulos, porque, mano, eram os caras que estavam andando com Jesus. Será que eles estavam pensando: será que ele vai mandar alguém embora? Será que ele vai demitir alguém? Mano, inúmeras coisas passaram na cabeça deles. Eu sei que um doido, provavelmente deve ter sido o Pedro, que vai chegar e falar assim: fala aí, explica aí. Explica aí que eu não entendi. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. Ok, beleza. O campo é o mundo. Ah, menos mal. E a boa semente são os filhos do reino. Ó. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Tá, fica com esse ponto aí. Então, quem semeou é Jesus? Sim, o filho do homem. O filho sim. do homem. O campo
É o mundo. é o mundo. Boa. A semente boa. É os filhos do reino. Olha só que tem uma característica bem interessante. Ele não coloca aqui. São os meus seguidores, são os cristãos, são os filhos do reino. Percebe que o reino é muito mais profundo do que a gente imagina. Filhos do reino são aqueles que entenderam o reino, que estão entendendo como é que funciona essa dinâmica, essa preciosidade, que Sim. pegaram aquilo e entenderam O valor, Exato. né? Que aceitaram também fazer parte e seguir de acordo com as regras do reino. Exato. Esse reino é, mano, vai pegando, que o reino é muito louco, vai. O joio são os filhos do maligno Claro, e o inimigo que o semeia é o próprio diabo. é o lapeta. Beleza. A colheita é o fim dessa era Uhum. e os encarregados da colheita são os anjos. Opa! Então a colheita que acontece é em algum momento no fim do mundo, ou da sua vida, né? Da sua era, enfim, não sei. É um momento do fim do mundo. Sim, é o momento final, Isso. independente. Quem é que vai apontar quem é joio e quem é trigo nessa história aí? Que vai colher? Quem vai colher são os anjos. Ah, não é nós, não? Eu acho que não, né? Aqui tá escrito anjo, pelo menos, né? Então aqui a gente percebe claramente de que o conceito de dizer quem é herói ou anti-herói ou vilão, a gente não tem capacidade até a gente ter acesso a toda a história. E até chegar o tempo certo também, né? Porque E só como a gente não- só vai ser mesmo separado Sim, o bom e o mal, o joio e o trigo, no momento da colheita, no momento Exato. final. exato. Não é agora. Sim, porque existe um tempo de muitas coisas acontecer. Sim, Cara, é porque doido. aqui a própria parábola diz que só aqui, ó, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Ou seja, durante o crescimento, eles cresceram juntos, eram semelhantes, eram iguais. Só que a diferença foi nos frutos que eles deram, Sim, entende? Sim, Só sim. no momento que deu o amadurecimento é que conseguiu se notar mais claramente a diferença entre um e outro. e é muito doido essa questão do tempo, porque o tempo mostra muita coisa, né, mano? Eu vi, por exemplo, que a Disney lançou recentemente aí o X-Men 97, Sim, aonde eles pegaram o vilão, Magneto, sim. e ele simplesmente herda o Instituto Xavier para cuidar no lugar do professor Xavier que morreu. E aí você começa a ver o Magneto fazendo o bem. Olha o tempo que a gente conhece ele como vilão. E agora ele tá lá, pagando de mocinho. Cuidando do Instituto Xavier. Porque a amizade que ele tinha com o Xavier era muito grande e tal, legal. Enfim, eu não sei até onde vai dar a história. Eu só vi um pouco alguns episódios, mas é muito louco perceber de que esse fator Tempo muda muita coisa, né? Nossa, Muda muita coisa. muito. É o tempo de você fazer besteira e ficar do bem, e o tempo de você ser do bem e virar do mal. É os frutos que vai diferenciar, né, cara? Porque o trigo só mostrou que ele era trigo quando ele produziu a espiga de trigo. O joio só mostrou quem realmente ele era, que ele era o joio, quando ele produziu as espigas. Não produziu espigas, né? Só a palha. E essa metáfora do crescimento, né? E no final a colheita, é muito doido, porque tem gente que já morreu, Já foi colhido. entende? Pra ela acabou. Tem pessoas que elas tiveram seu processo de crescimento, Tiveram tempo tiveram pra tempo para poder produzir seus frutos. Sim. e serem catalogados ali. Mas quem sabe? A gente não sabe, velho. Não dá pra também... É engraçado que a gente tá num período intermediário. Porque a gente não pode... Nem as pessoas que já morreram a gente pode julgar se elas são trigo ou joio. E nem as pessoas que estão convivendo com a gente hoje. A gente também não pode julgar. Porque, primeiro, o destino de quem já morreu já foi decidido e pronto, acabou. Quem é joio e quem é trigo e acabou. Isso. E pronto. Mas isso a gente também não sabe, porque não foi revelado pra gente ainda. Sim, Porque ainda não chegou o momento da colheita geral. sim. Aquele trigo, aquele joio foi colhido. Mas a colheita geral ainda não foi feita. Sim, sim. O balancete não foi separado ainda todos os trigos para um lado, todos os joios para o outro. E como diz aqui na parábola, não é que o joio foi semeado, foi amarrado para ser queimado. E o trigo foi separado para ser guardado no celeiro. E esse momento ainda não chegou. Então nem quem já foi colhido
A gente pode determinar se foi colhido como joio ou se foi colhido como trigo, e nem quem tá vivendo hoje. Porque isso só vai ser revelado no momento da colheita final. Não é muito louco isso? Cara, é muito doido. E ó, outra coisa que a gente percebe aí é o conceito do bem e do mal. Não, fica claro. Que existe Porque- uma batalha acontecendo do bem contra o mal. Que ela é travada de diversas formas, que existe um conflito acontecendo ali. Existe um Pequeno. interesse de um grande conflito, mano. Ah, Então é muito doido perceber isso, entendeu? Mas olha, continuando ali, depois da parábola, Jesus vai contar algumas outras parábolazinhas que ajudam a gente a entender um pouco mais essa ideia do crescimento, sim. de como é que acontece. Olha, a parábola que tem aqui no meio é a parábola do grão de mostarda e do fermento. Sim. Ela diz o seguinte: E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore. Então, parar aqui. Aqui a gente consegue entender que Jesus está falando a respeito do reino, que a gente já entendeu que é algo precioso. Entendemos que existe uma seleção de pessoas que vão seguir esse reino e pessoas que não vão seguir. Sim, E a gente entende agora também de que esse reino, ele começa pequeno. sim, Já viu o tamanho de um grão de mostarda? é menor do que um grão de arroz. Então, mano. E a árvore fica grandona. Então, tipo, começa pequeno, mas vai tomando proporções inimagináveis. Quando eu entendo esse reino, Sim. ele vai gerar em mim, talvez, de uma maneira pequena a princípio, mas depois quando a gente vê, isso vai chegar... E tem outro detalhe, a outra parábola aí. Ah, tá bem. Cadê? Tá. Plantas atingem de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. Uhum. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. O fermento ele já tem um outro princípio diferente. Em um lado a gente entende que o reino começa pequeno e ele toma proporções grandiosas. Sim. E aí no outro a gente já vai entender a parte do frutificar. Como assim? Porque o fermento, ele é jogado na farinha, ou no coisa ali, e ele age de uma maneira que ele faz crescer. Porque ele é como se ele, tipo, multiplicasse. Ah, ele faz crescer o ambiente onde ele é inserido. Isso. Então seria uma comunidade. De alguma forma, o reino, ele não fica só para uma pessoa. Ele não é algo somente interno, que cresce dentro de você. Ele extravasa ao ponto de contaminar a área. Contaminar ficou pesado, né? Mas é nesse sentido, tipo, de Contagiar. Contagiar, beleza. Contagiar é menos... É alegria que contagia. Isso. Beleza, tá. É que a gente tá falando de anti-herói, então é contaminar. Contaminar, entendi, tá bom. Eu vou contaminar vocês com o poder do amor de Jesus. Nossa. Enfim. Que É o pensamento clássico de um anti-herói, mano. Que ruim. Vocês vão conhecer o evangelho agora. Nem que seja na marra. Daí que eu pegue e amarre vocês aqui e dê surra de Bíblia na cara. Ah, viajamos. Mas enfim, a questão é, ele contamina. Entendi. Ele contagia, de alguma forma ele Faz fica, crescer. sai dele. Entendi. Sai, então não fica. Quando ele se mistura em uma outra coisa. Porque o reino, ele não é uma coisa que fica só aqui, no meu interior. Sim. Ele extravasa. Você produz frutos, né? Você frutifica, assim como o trigo, assim como a mostarda e assim como o pão. Exato. O pão só cresce se tiver fermento. Sim. Se não tiver fermento, ele não cresce. Então, olha que doideira, mano. A gente já entendeu aqui mais um pouquinho de alguns conceitos do reino. Acredito que a gente vai falar mais, porque tem outras parábolas loucas aí pra gente ver. E parábola, mano, é uma parada muito top. Eu gosto muito. Eu viajo, às vezes, nas parábolas. Sim. Mas uma coisa a gente chega aqui de conclusão. Todos eles têm um fator determinante. Sim. E todo anti-herói, pra ser entendido, também tem. O tempo. É o tempo, mano. Porque
Olha que louco, né, mano? Porque, por exemplo, a história. A gente já falou de narrativas, né? Sim. A gente já Se falou. você não ouviu o podcast Narrativas, vai lá O ouvir, poder mano. das narrativas ficou top. muito bom. Muito bom. Top. Acerte. Acerte não. Ouve. Não é vídeo, é áudio. Então, ouve. É. Ainda não tem vídeo. A gente vai. Você falou aceste? Acerte. É isso Tá mesmo. bom. Me deixa com o meu acerte. Não vou nem falar nada dos seus erros de português. Não, eu tô quieto. Tá bom. Então, a gente já falou de narrativas, né? Que a narrativa é construída e você só vai se convencer do que está sendo falado devido ao tempo de tela, Sim. né? Então, até para você entender uma história, acreditar numa história, você precisa de ouvir a história. Sim. Para você ouvir a história toda, você precisa de separar um tempo para isso. Exato. Então, o tempo é crucial, é fundamental para todo tipo de história. Seja uma história de um filme, de uma série, de um anime, a sua história de vida, a minha história de vida, Exato. a história de vida de uma outra pessoa. O tempo é fundamental. Por quê? Nós temos um tempo de crescimento. E a gente não sabe qual é a luta que cada um tem dentro de si pra fazer o bem. Sim. Pra fazer o que é o correto. Porque muitas vezes a gente vive num conflito muito interno também. Sim, claro. Você tipo... É lidar com seus demônios pessoais, com seus exatamente traumas, isso. entendeu? Falar, cara, aconteceu tanta merda na minha vida, tanta desgraça, que minha vontade é sair matando todo mundo, mas já que eu vou matar alguém, eu vou matar os que não prestam, que são pior do que eu. Aí vira um justiceiro da vida, entendeu? É assim que funciona. Mas tudo isso, quem vai olhar no final e é o que mais me conforta, mano. Ainda bem que não vai ser o ser humaninho que vai olhar ali. Ele vai que não falar, vai esse é bom, esse é ruim, Que não vai esse ser um presta, esse não crentola presta, que vai esse é olhar pra trigo, mim esse e é vai joio, falar, olha, tu é joio É. e acabou. é Deus, mano. Ele vai olhar lá no teu coração. Ele vai olhar as tuas lutas. Ele vai olhar as suas dificuldades. As suas Ele vai olhar as intenções, suas a intenções. tua história, porque ele conhece melhor do que qualquer outra pessoa quem você é, tudo aquilo que aconteceu com você, tudo que te fizeram, tudo que você fez, o porquê que fizeram, o porquê que você fez, o porquê que deixaram de fazer, os traumas que você carrega, ele sente da mesma forma que tu. Então ele é a única pessoa ou a pessoa mais indicada, o ser mais indicado em todo o universo para te dar um veredito final se você é bom ou se você é ruim, se você é herói, é anti-herói ou é um vilão. Porque tem gente que claramente você olha e fala, mano, esse cara é herói e ele realmente é. E pronto, tá O bonitinho, difícil é o saber politicamente os correto. anti-heróis. Mas os anti-heróis são muitas vezes os caras que têm coragem de fazer o que ninguém faz. Sim, Porque ele não tá preso a um sistema. Ele tá preso a outro tipo de coisa. Ele tem uma motivação e uma vontade de fazer o que é certo. que ele acha os meios que dá Que pra dá. fazer, e pega e faz e pronto. Ele só quer atingir o resultado, Sim. quer fazer algo bom, é salvar alguém, é salvar o mundo, não é? Salvar ali as pessoas, seus amigos e tudo mais. Só que, cara, o que a gente quer levar pra vocês aqui, nesse tempo, nisso tudo que a gente tá falando sobre anti-heróis, sobre joio, sobre trigo, sobre mostarda, fermento e tudo mais, é que não cabe a nós julgar ninguém, não é? Pela forma como ele se parece. Joio, trigo, mostarda, fermento, pão. Tô imaginando ali. Pra fazer pão você precisa do trigo. Pois é, eu já imaginei ali um pãozão com trigo, aí você pega a mostarda que veio de algum lugar ali já. Enfim, eu tô viajando. Tá Deixa conectado. nas viagens. Deixa pra lá. Deixa nas viagens de lado. Vai lá. O que eu quero trazer pra vocês, eu quero que vocês entendam ao final disso tudo é que, cara, existe um tempo determinado pra tudo, Ezequiel, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de crescer, há tempo de rir, de chorar, de juntar, de espalhar. E, cara, o tempo é fundamental, porque você hoje tem tempo. Se você é o vilão, você tem tempo e tem oportunidade hoje para poder mudar o seu posicionamento, assim como a Arlequina fez. E virar né? um anti-herói. E virar um anti-herói. E os anti-heróis estarão no reino dos céus. Os anti-heróis estarão no reino dos céus. Farão parte do reino. E se você é um herói, ou se você é um anti-herói,
Se mantenha como anti-herói, pelo menos. Entendeu? Não vá pro lado oculto da força, do lado negro da força. Entendeu? Se mantenha do lado bom e saiba que, da mesma forma que o vilão pode se tornar herói ou anti-herói, você, enquanto herói ou anti-herói, se vacilar, também pode virar um vilão e não fazer parte do reino dos céus que vai ser fundado depois da colheita. Então, tome cuidado. Se você é herói, tome cuidado para que você não vire vilão. E se você é vilão, se agarre ao Filho do Homem para que você possa ser transformado, no mínimo, em um anti-herói. Cara, eu acho que o que eu levo aqui é essa reflexão que pra mim faz muito sentido. É daquela pessoa que tá lutando às vezes pra fazer o que é certo e muitas vezes faz o que é certo, mas no momento em que tá fazendo não tá sendo enxergado, e isso às vezes machuca muito. Sim. Porque um vilão, quando ele resolve se tornar um herói... A gente tem um exemplo na Bíblia, cara, de um vilão que virou herói. É Paulo. É mesmo. Perseguia os cristãos. Estevão, ele mandava matou o prender. último mártir, entendeu? Matou Estevão ali. E aí ele vai se juntar com os discípulos. Cara, o julgamento dos discípulos foi a primeira coisa. Falou, esse aí? Não, esse aí não tem salvação, não. Tem certeza, Deus, que é esse aqui mesmo? É esse? Então, tipo, esse processo que o cara tá lá e às vezes ele não é validado... Sim. Cara, entenda de que você não precisa ser validado por ninguém, porque no final não é a validação das pessoas que vai valer, importar, sim. mas é a validação daquele que vai dono do fazer a colheita. Sim, exatamente. É aquele que vai mandar fazer a colheita. É aquele que vai mesmo... É o dono do campo, cara. É o que vai decidir se o joio vai ser queimado e se o trigo vai ser guardado no celeiro dele. E o tempo fará as pessoas que você está tentando ali mostrar alguma coisa, de alguma forma ser validado, Sim. mostrará de que elas estão enganadas. Sim. Se você se mantiver fazendo as coisas que você está fazendo de bom, não é? Isso vai ser mostrado com o tempo. Não porque você tem que mostrar, né? Mas vai ser revelado, entende? Sim. Tipo, as pessoas, as coisas boas ou ruins que todos nós fazemos, vai ser revelado. Serão percebidas. Essa é a palavra. Ficará claro, entende? Não que você vai mostrar. Não, falar, olha aqui, ó, eu sou bom, tá vendo aqui? Eu sou bom. Não, é que vai ficar claro, o próprio Deus vai falar, olha, você foi bom. Exato. Você é um anti-herói, pelo menos. Tentou ali, se esforçou. Pelo menos não. Eu acho que o anti-herói merece muito mais crédito do que o herói. O herói cresceu num lugar bonzinho, tudo de boa, nada de ruim aconteceu com ele, família tranquila, da beleza e tal, eu sou o herói, eu sigo valores. O anti-herói é aquele cara que veio num universo lascado, ferrado, cheio de um monte de dificuldade, lutou contra a vida, todo mundo, pra convencer uma multidão de que estava errado, enganado sobre ele, e no final ele perseverou e continuou. Esse cara é muito mais forte que o herói. Quero ver o herói ter o caminho que o anti-herói teve e ver se ele não vira vilão. Olha, Capitão América sofreu um bocadinho. Tá bom, beleza. Existem alguns heróis que não, vale nem todos os heróis têm vida fácil, entende? Tudo bem. Pronto. Vamos defender os heróis também. Os heróis precisam ser defendidos. Precisam ser defendidos, eles têm que ser valorizados. Eu só não quero que você coloque, o anti-herói é melhor e o anti... Não existe, os dois são bons. Mas um é menos bom. Os dois são bons, mas tá um é menos bom do que o outro. Esse é o problema do julgamento. Não, é porque a gente tem a ideia de separar somente entre bom e mal. Sim. O anti-herói fica ali no meio termo, entendeu? Você fica meio confuso. Parece que tá com um pé de cada lado. Tá. Então é meio complicado, entendeu? Pra mim os dois são bons. Pra ti é o menos bom, mais ou menos. Existem opiniões. Eu não vou julgar a sua, mas pra mim eu fico por aqui. Deus te abençoe. Ó, termino dizendo #tamo junto no céu. Cara, Deus te abençoe também. Espero que você tenha entendido o que a gente quis passar. Não julgue o coleguinha, não nos julgue, tá bem? Seja bondoso. Ou menos bom, como ele colocou. Seja bom conosco. Continue ouvindo, compartilhe também com os seus amigos, para que eles também possam participar daqui da nossa conversa. E continue nos ouvindo. Fique com Deus. E aqui, você sabe que aqui nós somos 3, mas sempre poderá ser aqui mais um. Tá bom? Até já. Valeu!